Boa noite, boa noite. Vamos entrando. Boa noite, Valéria. Já vamos começar a nossa live. Hoje o assunto está bem importante para todo empresário, hein? Fica aí que a gente já começa. Boa noite, querida. Bom demais ter você aqui, viu, Valéria? Fico muito feliz e honrada. A gente tá fazendo lives toda terça. Hoje eu coloquei um pouquinho mais cedo, mas toda terça estamos aqui. Boa noite para todo mundo que tá entrando. Já a gente começa a nossa live. Boa noite, Sara. Boa noite, Sandra. Boa noite a todos. Já vamos começar, vamos falar um pouquinho hoje sobre como sobressair nas redes sociais. É um tema super importante aí. Boa noite, Cris. Pessoal que está entrando, peço que vocês me ajudem enviando esse aviãozinho de papel aí para alguns amigos que possam ajudar também eles com esse tema. Hoje nós vamos falar sobre como sobressair nas redes sociais. Boa noite, Ju, minha companheira aí de live, tá aqui sempre com a gente. Boa noite, Jéssica. Bom demais ter vocês aqui, viu, gente? Já vamos começar. Já. Peço que vocês enviem essa live, por favor, para pelo menos 3 amigos. Me ajuda bastante enviando essa live para alguém e também mandando coraçõezinhos aqui para mim. Porque quanto mais coraçõezinhos, mais o Instagram entende que essa live tá bacana e vai me entregar para mais pessoas. Então, por favor, me ajude. Logo a gente já vai começar. Boa noite a todos, boa noite. E vamos começar essa live. Porque hoje o assunto tá super importante. Ó, já ficamos uns minutinhos aqui aguardando. Peço que vocês continuem enviando corações e enviando essa live para mais pessoas, para estar aqui com a gente, aprendendo um pouquinho, tá? Hoje a gente vai falar de como sobressair nas redes sociais. É um assunto muito importante para quem trabalha aqui com esse Instagram, com rede social em geral, né? Então, espero que vocês estejam aqui comigo até o final, porque eu tenho muito conteúdo hoje, gente. Eu escrevi muita coisa, eu tô até com medo de não dar conta de falar tudo. Mas, gente, olha só. Quero começar essa live conversando com vocês sobre um assunto que eu acredito acontecendo. Voltamos. Acho que todo mundo já ouviu alguém comentar: ai, você virou blogueira? Né? Acho que todo mundo que já apareceu aqui em live, ou em stories, ou em alguma coisa de rede social, já deve ter escutado essa frase, né? Boa noite a todo mundo que tá entrando. Então vamos lá, gente. Eu acho que a gente pode começar esse tema falando um pouquinho de como que surgiu, né, essa profissão que é hoje, né? Antigamente, as pessoas que trabalhavam com rede social, né, com esse mercado digital, elas eram chamadas realmente de blogueiras, né? Por quê? Porque antigamente não existia ainda o Instagram, o Facebook, né? Antigamente a gente usava o quê? Blogs.
Então, quem trabalhava com blogs eram as blogueiras. Então, a palavra realmente estava correta, né? Então, há mais ou menos uns 10, 15 anos atrás, as pessoas que trabalhavam com o digital, né, com esse mundo digital, era realmente as pessoas que trabalhavam dentro de blogs, né? Usavam os blogs para comunicar com a sua audiência. Hoje em dia, depois com o passar do tempo, né, elas começaram a migrar mesmo, com o surgimento do Instagram, do Facebook, né, de outras redes sociais que surgiram, né, elas começaram a migrar. Essas pessoas que trabalham com o digital começaram a migrar dos blogs para o Instagram, o Facebook, certo? E aí elas migrando para as redes sociais, elas começaram a realmente deixar um pouco os blogs. Hoje em dia elas nem trabalham, pode observar algumas que começaram bem antes do surgimento de Instagram, etc. Elas hoje em dia elas nem trabalham mais com os antigos blogs, né? Algumas nem tem mais esse tipo de material postado em blogs. E aí com o boom que deu, né, as blogueiras e tudo, indo para as redes sociais de Instagram, de Facebook, as empresas atinaram que precisavam estar ali também, sabe? Eles perceberam o impacto realmente que aquela audiência tinha, né? A audiência que a blogueira, aquela pessoa, né, que tinha aquela influência toda, ela causava, né, para uma marca, para uma empresa. Então as empresas perceberam a importância que estava tendo aquela pessoa específica que antigamente era chamada de blogueira. E esse nome foi mudado. Hoje em dia a gente não utiliza mais esse nome. O que a gente utiliza hoje? A gente utiliza as influenciadoras digitais, né? A gente trabalha muito com pessoas, né, que já têm uma audiência consolidada, e essas pessoas normalmente ou recebem para fazer uma divulgação, né, ou em produto, ou em valor em dinheiro mesmo, né? Aí depende de cada influenciadora, mas elas realmente mudaram um pouco de blogueiras para influenciadoras digitais. E as empresas perceberam que elas poderiam também estar nessas redes sociais, estar ali presente dentro desse mundo digital, que é um mundo muito, muito vasto, muito grande, porque ali você não consegue só atingir as pessoas do seu bairro, você tem um mundo muito maior do que isso, né? Você consegue alcançar muito mais pessoas. E as empresas perceberam que ali no digital, elas poderiam alcançar muito mais pessoas, muito mais clientes, muito mais público delas, do que só abrindo uma loja física, né? Então elas perceberam que o mundo digital era assim, um mundo que poderia aumentar a clientela dela muito, muito rapidamente. E aí começou então, surgiu as influenciadoras do próprio negócio. Eu te falo que eu sou de carteirinha influenciadora do meu próprio negócio. Se você entrar lá na loja da Life Prata, você vai ver o meu rosto. Você não vai ver o rosto de outra influenciadora. Você vai ver o meu rosto. Eu tento influenciar eu mesma as minhas clientes, né? A minha audiência que está ali me seguindo. E isso é muito importante, porque você começa a trabalhar o seu rosto com a sua marca, né? Então isso aí logo a gente vai falar, tá? Mas primeira coisa, eu queria colocar aqui pra vocês, hoje eu preciso muito que vocês anotem tudo que eu falar aqui, gente, porque assim, é um conteúdo muito importante de vocês terem anotado, para depois até relembrarem, né? Tirarem insights mesmo, para vocês estarem colocando em prática, tá? Então anotem tudo que eu falar aqui hoje, porque é muito importante. Então a gente começou falando um pouquinho da história mesmo dos blogs, das blogueiras que passaram a ser influenciadoras digitais, e também surgiu então as influenciadoras do próprio negócio, né? Então a gente teve a primeira geração, que foi a geração de blogueiras que trabalhavam com os blogs. Depois surgiu a segunda geração, que eram as blogueiras que migraram
para as plataformas de Instagram, Facebook. E, por último, a terceira geração foram as empresas que começaram a criar uma forma direta de comunicar com o seu cliente ali dentro daquela plataforma digital, né? Então, surgiram então na terceira geração as influenciadoras do próprio negócio, tá? Então, antigamente, a gente chamava as pessoas que trabalhavam na internet de blogueiros e hoje mudou para influenciadores, né? Até agora faz sentido pra você o que eu falei aqui? Queria muita participação de vocês aqui no chat, tá bom? Então, por favor, mande coração, envie essa live para mais pessoas, continue aí me dando muitos coraçõezinhos pra gente alcançar mais pessoas aqui, tá bom? Espero que esteja fazendo sentido pra vocês, tá bom? Vamos lá então para o conteúdo em si, né? Eu vou querer começar primeiro com alguns erros, tá, gente? Mas antes de começar com os top 3 erros que eu quero colocar aqui pra vocês, os influenciadores, quero falar um pouquinho sobre os influenciadores ainda. São pessoas que falam muito e são muito ouvidas, né? Quero classificar quem são essas pessoas. Essas pessoas, elas são aquelas que têm um poder diante da sua audiência muito grande. É aquela coisa de, ela falou, os clientes, as pessoas, a audiência, as pessoas que seguem, elas compram aquela ideia. Então, são pessoas que têm uma visão, né? Ela começa a colocar dentro da sua cabeça, dentro da sua vivência, né? Aquilo que ela acha que é bacana. E se você segue ela, se você tem ela como referência, né? Que a influenciadora digital é uma referência para o seu seguidor, essa pessoa vende muito, né? Então, uma forma de você começar a perceber como sobressair nessa rede digital, né? Nessa rede social, é você entender como influenciar o seu seguidor, né? A sua audiência. Então, hoje eu quero começar com os top 3 erros que normalmente, assim, clássicos que a gente comete, que eu já cometi. Eu coloco aqui eu como a primeira pessoa, porque eu já cometi alguns erros desses, e que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não ter muito, assim, esses erros não terem muito prejuízos pra gente dentro do nosso negócio digital, tá bom? Então, coloque aí pra mim, top 3 erros. O primeiro erro que a gente tem que tomar muito cuidado, gente. O primeiro erro é compra de seguidores. Andréia, mas isso aí a gente já sabe, compra de seguidores, a gente sabe que não pode tudo, sabe que não pode, mas tem muita gente que ainda faz. Compra de seguidores, compra de curtidas, compra de comentários, existe tudo isso. E tem muita gente, até próprios influenciadores fazem isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vê uma postagem, sei lá, com quantos milhões de comentários. Você entra lá, tem assim, comentários da mesma pessoa, sei lá quantas mil só de uma pessoa. Então assim, tome muito cuidado, gente. Às vezes os números, eles mascaram muito. Eu vou falar sobre isso logo mais. Mas a compra de seguidores, compra de ferramentas mesmo, de automoção, né, para aumentar o seu crescimento muito rapidamente. Antigamente, o Instagram, ele tinha uma certa dificuldade de entender isso, tá? Mas hoje em dia não. Hoje em dia, com essa assim, eles começaram a se organizar melhor e tudo. Hoje em dia o Instagram, quando ele percebe que alguma coisa tá errada, moça, ele te trava na hora. Então assim, tome muito cuidado. Compra de seguidores é o primeiro erro, né? Você já começa errado, sabe? Então se você começa errado, a probabilidade de não dar certo, gente, é muito grande, tá? Então toma muito cuidado com isso. Essa tentativa de enganar o Facebook, o Instagram ou o Facebook, ou fraudar alguma coisa, né? Começar uma coisa de maneira errada, assim, pode ter certeza que não vai muito longe, tá? Então tome muito cuidado nesse sentido. Compra de seguidores. Dentro de compra de seguidores, eu colocaria outra questão: concursos e sorteios. Eu, Andréia,
faço concursos e sorteios da seguinte forma na minha loja. Da maneira que não só o meu cliente ganhe, mas que eu também ganhe. Não ganhe seguidor. Por quê? Porque muitas das vezes os sorteios que normalmente a gente vê por aí, sabe? Aqueles sorteios clássicos. Comente 3 vezes, coloca o nome de fulano, né? Curta, compartilhe, etc. Esses tipos de sorteios são muito perigosos. Por quê? Porque ele vai inchar o seu Instagram de pessoas que não estão nem aí para o que você tá falando. Ele tá indo ali só para tentar ganhar o que você tá dando gratuitamente para ele. Então toma muito cuidado com isso, porque você tem que trabalhar essa forma de concurso ou sorteio de maneira que a pessoa que vá pro seu Instagram, ela vá ciente do que ela vai encontrar lá e ela fique lá. Porque senão acaba que você vai inchar o seu Instagram e a audiência dele, né, o engajamento dele vai despencar. Então não compensa. Às vezes é uma questão que não vale a pena você trabalhar, tá? Tem que trabalhar de maneira muito inteligente isso aí, tá? Outra coisa que eu ainda coloco nesse erro número 1 é a gente ser um mendigo do Instagram. Eu falo mendigo do Instagram porque quando a gente pede muito pra alguém, né, sem oferecer nada em troca, a gente se sente ruim, né? A gente não gosta muito de receber essas questões, essas direct, mensagens, sabe? Ficar pedindo as coisas pra gente. Obviamente que pessoas próximas, né? É uma pessoa próxima, é um amigo muito íntimo, é uma família, né? É meu esposo, né? É meu filho, vou pedir pra ele me ajudar nisso aqui. Bacana, tudo bem. Mas quando você começa a pedir pro seu cliente, ele vai achar meio ruim, com certeza. Você acharia ruim, sabe? Se você não fosse próximo da pessoa. Então, gente, tome muito cuidado quando você for realmente pedir alguma coisa de ajuda, né? De alguma coisa desse sentido para alguém dentro do Instagram. Peça quando a gente tiver realmente assim, uma proximidade com a pessoa, tá? Então tome muito cuidado com essa questão de ficar pedindo muito as coisas, tá? Então esse é o primeiro erro, gente, o primeiro erro clássico. É a compra de audiência, de alguma forma, né? Seja comprando seguidor, curtida, comentário, ou seja com sorteio que você vai chamar pessoas demais ali que não tá nem aí pra você, ou que você está pedindo demais pra alguém e a pessoa não é aquela audiência que é a sua. Então talvez você tá trazendo gente que não vale a pena, tá? Então esse é o primeiro erro, tá bom? Vamos pro erro número 2? Erro número 2, gente, eu coloco aqui que é seguir a galera, seguir a manada, né? É quando a gente tenta aquele tipo de Instagram que copia tudo, sabe? Fica 24 horas no Instagram da sua concorrência pesquisando o que eles estão fazendo para eu fazer também, né? Eu fico com muito o olho, meus 2 olhos não estão nem no meu negócio, estão no negócio do meu concorrente, porque se ele fizer eu tenho que fazer também, né? Então toma muito cuidado com isso, gente. Essa questão da gente seguir muito o que os outros estão fazendo. Quando eu falo tome muito cuidado com isso, se você não ter personalidade de fazer a sua própria audiência se interessar pelo seu conteúdo, você vai ser mais do mesmo, sabe? Você vai ser só um Ctrl+C, Ctrl+V. Então toma muito cuidado, porque se você for mais do mesmo, por que as pessoas vão ter que ficar no seu Instagram? Por que elas vão se interessar por você? Se você é igual ao fulano, né? Então, tem que pensar nisso, tem que observar muito isso. A gente tem que colocar a nossa personalidade, o que a gente acredita, que eu vou falar logo pra vocês também. A gente tem que mostrar quem a gente realmente é, né? Então, não ter uma identidade própria, sabe? Não criar suas próprias ideias é muito ruim pro público, sabe? Pra quem tá vendo aquilo. Quando eu entro no Instagram, que o Instagram, eu olho assim, eu olhei eu olhei todos, eu não me interesso por aquilo. Agora, quando eu entro no Instagram, que tem uma coisa bem diferente daquilo que normalmente todo mundo naquele segmento trabalha, já olho com outros olhos, né? Já vou pelo menos ir rolando ali o feed dele pra ver o que mais que ele faz, o que mais que ele cria,
né? Então observa muito sobre isso, sabe? Não fica muito olhando a sua concorrência. Eu mesmo, na minha loja de pratas, eu deletei. Quando eu comecei a pensar, a observar sobre isso, eu deletei todos as pessoas que trabalham com o mesmo segmento que eu, sabe? Eu não observo, até pra não ter aquela vontadezinha de ir lá olhar, sabe? Eu não olho, gente. Eu tento não olhar o máximo possível pra eu não cair na vontade de fazer o mesmo que ele, sabe? Eu tento sempre criar da minha cabeça, do que eu acho bacana, do que eu acho que seria interessante pro meu cliente. Então pense dessa forma, tá? Eu acho que assim você vai sobressair na rede social. Então esse é o segundo erro, né? A gente, às vezes, seguir a manada. Não siga a manada, gente. Tem autenticidade, tá? O terceiro erro, a gente não ter mensagem. A gente pode até, às vezes, ficar com uma certa dificuldade de criar um conteúdo ou outro, né? Mas sempre, então assim, a gente precisa ter um perfil que cria uma mensagem única, né? Que é aquela só sua. Eu falo que, às vezes, assim, se a gente pensar, a gente não deve temer, né? Ter medo da concorrência. Porque a loja da Maria, a loja de prata da Maria é da Maria. A loja de prata da Andréia é da Andréia. Cada um tem uma personalidade, cada um tem uma forma de trabalhar, cada um tem um estilo, cada um tem uma linha de pensamento. Então, a gente tem que ter uma mensagem única, a gente tem que ter personalidade, sabe? Pra gente conseguir ter essa mensagem, a gente precisa passar também por alguns filtros. E eu queria colocar aqui pra você os 3 filtros que eu coloquei aqui, que se você conseguir passar por esses 3 filtros, eu acredito que você já tenha uma mensagem única que tá passando pro seu cliente. Então, gente, igual eu falei antes no início da live, anota. Tudo que eu tô falando isso aqui, gente, é muito importante pra você, pro seu negócio. Então, não esquece, anota tudo, ó, canetinha na mão, papelzinho, vai anotando, tá? Obrigado pelos coraçõezinhos, gente, vamos lá. Então, filtro número 1, pra você perceber se você tem ou não essa mensagem única, tá? Filtro número 1, se a sua mensagem é única, ela tem que trazer uma perspectiva nova e só sua, né? Qual que é a sua mensagem? O que você carrega que é só sua? Porque a gente existe alguma coisa que é só minha. Eu sou uma pessoa que tenho uma identidade, a gente tem a nossa identidade, a nossa digital, que é única, é só você que tem, né? Então a sua empresa é a sua digital. O que na sua empresa existe que na empresa da sua concorrência, né? Na sua concorrência não tem, né? E você precisa ter essa ideia. O que eu faço, o que é a minha linha de trabalho que é só minha, né? Que se fulano fizer, não vai ser tão autêntico, né? Isso a gente tem que colocar, que é o primeiro filtro, tá? Filtro número 2. O filtro número 2 é o que torna a gente diferente. O que é especial em mim? O que na minha empresa eu faço de forma especial que só lá na minha empresa ele vai conseguir obter, né? Esse é o filtro número 2. A gente tem que observar isso, gente. A gente talvez pense assim, nossa, mas são coisas tão assim difíceis da gente conseguir. É difícil, mas a gente tem que entender e conhecer o nosso empreendimento, o nosso negócio a fundo, né? Pra gente atender melhor o nosso cliente, o nosso público-alvo, a nossa audiência, tá? E o filtro número 3 porque você merece ser seguido. Muitas das pessoas dentro do Instagram falam, nossa, eu queria tanto ter 10 mil seguidores, 20 mil seguidores, 100 mil seguidores. Mas, cara, você já se fez a pergunta, será que eu me seguiria? Sabe, assim, será que você merece ser seguido? Será que o conteúdo que eu tô colocando ali merece ser curtido e comentado? Você tem oferecido para as pessoas coisas bacanas, dignas mesmo de ser seguida, né? De ter um interesse que a pessoa queira estar ali com você e acompanhar o seu conteúdo? Você precisa ter esse entendimento, sabe? Saber se você
tá merecendo ter a atenção do seu seguidor. Então esse é o filtro número 3. É bem delicadinho a gente fazer isso, mas é muito importante para você e para o seu negócio, né? Para saber se você tá indo na linha certa de continuar, sabe? De sobreviver daqui para frente, tá bom? A influência, ela tá muito ligada, você pode até entrar depois, jogar no Google aí, no amigo Google, que eu sempre falo, o que é influência? A influência, ela tá muito ligada a poder, né? Quando você consegue fazer as pessoas seguirem você, né? A ter influência sobre as ações dessa pessoa, né? Seguirem sua ideia, sua mensagem, você tem influência, você tem o poder sobre as ações daquela pessoa. Isso é muito importante, muito perigoso dependendo da pessoa, né? Então a gente tem que ter o domínio, né? O poder é o domínio, influência e a capacidade que você tem de que o outro faça algo a seu favor. Então você tem que tomar muito... entender muito bem onde você tá pisando, né? O que você tá fazendo e falando, porque as pessoas que te seguem, que são influenciadas por você, elas vão comprar aquilo que você tá dizendo. E logo a gente vai falar qual que é a importância e o peso que isso tem, tá? Então fica aqui, gente. Eu quero que vocês continuem aqui comigo, tá bom? Vamos seguindo aqui. Nem sempre, né? Quem tem muito seguidor tem muita influência. Você já observou isso? Às vezes você entra numa live, a pessoa tem, sei lá, seus 50 mil seguidores e ela não tem nem 100 pessoas numa live, né? Óbvio que, assim, é um exemplo, mas muitas das vezes as pessoas que têm muitos seguidores nem sempre têm uma influência muito grande dentro da sua audiência, né? Às vezes os números mascaram muito, igual eu falei anteriormente. Quanto mais pobre o conteúdo da pessoa for, mais audiência ela consegue ter. Isso é ruim. Por quê? Porque já observaram, por exemplo, um exemplo, o bendito do Big Brother, que tá aí na moda. É um conteúdo pobre, é um conteúdo que, assim, não é um conteúdo que vai acrescentar muito na sua vida. Mas você já observou a audiência que aquilo causa? Mas ela é uma coisa que cansa, sabe? Se você tivesse um Big Brother durante um ano inteiro, você não daria conta, né? Com as mesmas pessoas, você não daria conta de ficar ali acompanhando, né? Às vezes, o conteúdo que é pobre demais, ele cansa muito rápido. Então, tem que tomar muito cuidado. Às vezes a gente quer muito seguidor e começa a fazer as dancinhas do Reels tudo. Nem é a sua praia de fazer aqueles tipos de Reels, mas você vai porque tá todo mundo fazendo, sabe? Tome muito cuidado com isso, gente. Ai, André, mas aí não é pra eu fazer Reels? Não tô falando isso. A gente tem o aplicativo aqui pra gente trabalhar de maneira inteligente. Faça assim, se for realmente do seu feitio fazer aquilo, né? Tem muitas e diversas maneiras de você trabalhar o Reels e ter uma audiência boa vindo dali. Então, pense muito bem como fazer, sabe? Porque o seu público, ele fica te observando, né? Poxa, do nada, a Andréia nunca dançou no Instagram dela, do nada aparece a Andréia dançando aqui alguma coisa, algum funk da vida. O que a minha audiência vai pensar? A Andréia tá louca, né? Então, assim, pense muito bem, a gente tem que ter uma identidade bem marcada, né? Bem identificada, tá? Identidade bem identificada, olha aí, né? Mas vamos lá, gente. Então, quanto mais rico o conteúdo, menos pessoas terá, né? Assim, no Instagram, ou numa live, ou em algum estilo de trabalho dentro da rede social. Mas a qualidade do seguidor que você tem ali é uma qualidade top, né? Porque a pessoa que tá te seguindo, mesmo o conteúdo não sendo pobre, né? Sendo aquele conteúdo mais rico, é muito melhor pra você do que um conteúdo pobre que vai te encher de gente que não tem a sua mesma linha de pensamento, tá?
Então, não fique muito deslumbrado ou decepcionado se você tem mais ou menos seguidores, tá bom? Pense nisso, tá bom? A influência, então, é a gente mudar o foco da pessoa, a gente muda a fluência dela, né? A influência, ela muda a fluência da pessoa. Ela tá indo para um lado, ela viu você, ela muda para o outro, muda para o seu lado. Então, a gente tem que pensar que é o poder que a gente tem de mudar a fluência da pessoa a seu favor, tá bom? E como que a gente pode ter uma influência positiva na vida dos nossos seguidores, né? Agora a gente vai entrar para os pontos que os erros a gente já falou, né? Se vocês quiserem a gente pode repetir, mas eu acho que todo mundo já anotou direitinho aí. A gente parte agora para a parte do conteúdo de como que a gente pode ter essa influência positiva na vida da nossa audiência, né? Ponto número 1, gente. Vou beber uma água aqui enquanto vocês anotam. Ponto número 1. Adquira autoridade diante deles. Como que a gente adquire autoridade dentro da rede social? Quando você tem autoridade, né, a sua audiência, ela te dá, gente, a autorização para influenciar a vida dela. Então, assim, quando você segue uma pessoa e tem ela como uma referência dentro da rede social, você tá assinando uma carta de autorização. Ó, eu tô te dando uma carta de autorização para você passar o que é legal eu fazer. É isso. Basicamente, você autoriza a pessoa a te dar algumas diretrizes de como você deve viver, digamos assim, né? A gente tem dois tipos de autoridade. A gente tem a autoridade legal, né? Que é aquela que a gente ganha através de um diploma, de um cargo, de um crachá, né? Dentro da empresa. Então, a gente tem essa autoridade que é a legal, que é aquela que você recebe, né? De alguém que está acima de você e gradua você a subir um degrauzinho, certo? E tem a autoridade moral. Essa autoridade moral, ela é independente da autoridade legal, tá? Ela não importa se você tem um cargo alto ou baixo, não importa se você tem um diploma, um mestrado, o que for, um doutorado. O que importa para ela é se você tem influência, sabe? O que importa é se você tem a influência além do legal, né? Pode ter uma autoridade legal? Pode, isso é muito bom. Mas a autoridade moral, ela vai um pouquinho além. Ela vai além da legal, né? Ela cria aquela identidade de influência, né? A influência que você tem acima do seu cargo ou do seu diploma, né? Então, 1.1 que eu coloco aqui pra vocês domine a sua área de conhecimento. A gente pode, aqui eu acho que a gente tem muitas áreas de conhecimento aqui, né? E é muito importante a gente continuar sempre estudando, colocando em prática, criando algo novo, sabe? Métodos novos, né? Entendendo muito bem aquilo que a gente faz. Porque, assim, as coisas vão mudando muito e a gente precisa estar inteirado daquele assunto que a gente está vivendo, que a gente trabalha, né? Eu tenho aqui a Cris, que ela é fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, desculpa, Cris. Ela é terapeuta ocupacional. Tem a Ju, que trabalha com fisioterapia. Temos muitas pessoas aqui que trabalham com diversas áreas. Então, a gente não pode ficar parado, né? A gente não pode ficar estagnado, achando que só o meu diploma resolverá a minha vida, né? Não, a gente precisa aprender, a gente precisa estar sempre antenado com o assunto que a gente está trabalhando, tá? E 1.2 que eu coloquei aqui foi: seja fonte confiável de informação.
normalmente a gente precisa estar passando a informação de maneira confiável. Se você estuda, se você coloca em prática, se você cria um método, alguma coisa que valide aquilo que você está falando, né? Você consegue transmitir uma informação de maneira confiável. Então, o 1.2 que eu coloco aqui de uma forma de você ter autoridade é você entregar um conteúdo de maneira assertiva, né? De maneira que você já colocou em prática e já validou aquilo, tá? 1.3, gente, 1.3 doe 3 vezes mais do que te pedem. Quando eu tô aqui nessa live, quando a gente faz essa live aqui, eu tô entregando pra vocês um conteúdo, né, de maneira gratuita. Ninguém me pediu pra fazer essa live. Eu faço porque eu acho importante repassar o pouco que eu sei pra vocês que talvez não saibam tanto sobre marketing, né? Então a gente tá aqui pra entregar conteúdo pra vocês, né? Para estar ajudando de alguma forma. E isso cria o quê? A autoridade. A forma que você pode fazer para criar autoridade dentro do seu público, da sua audiência, é entregando mais do que te pedem, tá? Então, aquele que tem uma vida mais abundante é aquele que mais doa, né? Então a gente precisa entregar mais. Quanto mais a gente entrega, mais a gente ganha. Eu tenho isso pra mim. Quanto mais eu repasso conhecimento, quanto mais eu falo sobre o que eu sei, mais eu recebo de vocês. Então, entregue, doe mais, doe 3 vezes mais do que te pedem, tá bom? Isso é 1.3, tá bom? Aqui a gente tá falando sobre como criar autoridade aqui na rede social, tá bom? Vamos lá então para o ponto 2. O ponto 2 é bem interessante, porque nem sempre na rede social as pessoas conseguem seguir, tá? O ponto 2 é viva o que você prega. Há um tempo atrás, teve uma blogueira que ela trabalhava muito com essa rede fitness e tudo, né? E fez um contrato com um pessoal de alimentos saudáveis, e ela fez um contrato recheado, né? Então, assim, foi um valor bem alto e tudo. E passou um tempo, né? Ela foi muito bem vista, ela tem um nome muito bem visto nesse meio fitness. E acabou que ela entrou em um programa, e dentro desse programa, ela acabou soltando que ela fez lipoaspiração, né? Então, assim, ela não viveu o que ela pregava, né? Ela caiu muito depois dessa afirmação nesse programa. Por quê? Porque foi uma coisa que ela achava que o microfone estava desligado, tanto é que ela perguntou, o microfone está desligado, né? E não, estava ligado e caiu na rede social, caiu na internet, acabou. Ela teve um prejuízo bem grande, porque a empresa com certeza deve ter tido lá seus problemas de contrato com ela, porque ela não viveu o que ela pregava. A gente precisa viver o que a gente prega, sabe? Como por exemplo, a Cris aqui, que eu vou voltar nela como exemplo, ela é terapeuta ocupacional. Como que ela, como uma terapeuta ocupacional, pode estar fazendo alguma coisa diferente daquilo que ela normalmente repassa para os seus pacientes, né? Se, sei lá, vira um dia e a gente vê ela fazendo alguma coisa de errado, diferente daquilo que ela normalmente passa para o seu paciente, a gente vai falar, pô, peraí, eu já não confio mais na Cris como profissional. É assim em qualquer cargo, em qualquer área, gente. A gente precisa criar essa autoridade de maneira que a gente tem que viver o que a gente prega. Se não viver o que a gente prega, se você tem aquela célebre frase de vó, né? Se você não quer que ninguém saiba, não faça. Então, se você não quer que a pessoa ache que você está fazendo alguma coisa errada, ou não. Deixa eu só colocar meu carregador aqui, que a gente tá quase sem bateria. Aí, agora vai. Então, assim, se você não quer
Se você não quer que você não seja pego na mentira, não minta. É assim, é simples assim, né? Então vamos lá pro 2.1. 2.1 que eu colocaria aqui nessa questão é: conte para o mundo o que você realmente acredita, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa, eu sou cristã, eu sou da presbiteriana, eu sou evangélica. Qualquer pessoa que já trabalhou comigo, os meus alunos que eu já tive consultoria, mentoria, todos sabem qual que é a minha fé, né? O que eu prego, qual que é o meu foco no meu trabalho, sabe? Dentro do marketing, como que eu trabalho, sabe? O que eu faço, o que pra mim tá ok e o que pra mim não rola. Então todo mundo sabe. E isso você tem que falar para todo mundo. Você precisa expor quais são os seus pensamentos, quais são os seus valores, né? Tudo isso a gente precisa estar mostrando para as pessoas começarem a conectar com você, as pessoas certas, né? As pessoas certas começarem a conectar com você, com o pensamento que você prega, tá? E a 2.2, defenda suas ideias com embasamento. Essa questão do embasamento, gente, é você validar aquilo que você está estudando, o que você está falando, né? A gente precisa ter embasamento naquilo que a gente fala. Normalmente as pessoas hoje em dia, elas têm opinião para tudo. Já observaram? Todo mundo quer ter opinião. Na rede social, então, é assim, uma enxurrada de gente querendo ter opinião. Mas a maioria, acho que 90% não tem embasamento daquilo que está falando. Eu sou do método do tipo, se eu não sei o que estão falando, eu vou procurar saber primeiro antes de dar a minha opinião. E é isso que é o correto, gente. Porque hoje em dia a vida nessa rede social é o mimimi, né? Todo mundo quer dar uma opinião. E começa a todo mundo apontar o dedo para cada um, mas ninguém tem embasamento daquilo que tá falando. A gente precisa ter um embasamento forte, sólido, tá? Então, para isso, vá a fontes, né? Procure, pesquise, estude sobre assuntos que você precisa saber, tá? Tenha embasamento no seu negócio, tenha embasamento naquilo que você tá falando, para você criar essa autoridade, tá bom? E o 2.3, seja exemplo. A gente precisa ser exemplo, viver mesmo aquilo que a gente prega. Se não é exemplo, não pregue, tá? Então é melhor você ficar caladinho, não falar nada, do que falar e não fazer, tá bom? Tenha transparência, é isso mesmo, Cris. A gente precisa ser transparente naquilo que a gente está trabalhando e se propondo a fazer, tá bom? Então vamos pro número 3, gente. Hoje eu tenho muita coisa, mas acho que já tá quase no final. Acho que o ponto 3 aqui já é o último e a gente já vai pros finalmente. Ponto 3, gente, comunique seus resultados. Muitas das pessoas têm esse erro grande, não comunicar os resultados. Muitos dos meus alunos, eu pergunto, eles vêm até mim e falam, nossa, eu consegui isso. Aí eu pergunto, você já passou para todo mundo? Mostrou para todo mundo que você conseguiu isso? Ou você está mostrando só para mim? Você tem que mostrar para sua audiência os seus resultados. Você tem que validar aquilo que você está falando. Quando você valida com resultados, gente, é muito melhor. Muito melhor do que só você falar. Entende? Então a gente tem que demonstrar os resultados que a gente tem obtido. Mostre como que você chegou naquilo, como que você chegou nesse método, como que você chegou, o que você pesquisou até chegar ali, né? Se você tem pacientes, ou se você tem alunos, ou o que for, sabe? Que tenha uma como responder para você, como ter uma prova social daquilo. Tenha aquilo e mostre para o seu público, né? Que alguém conseguiu, além de você, alguém foi lá e fez. Então, demonstre os resultados que você tem obtido, tá? Esse é o 3.1, demonstre os resultados. 3.2, qual que é o método que você utilizou? Como que você chegou até aquele raciocínio? Ensine as pessoas como que faz para chegar naquilo. Como que eu consigo isso? Né? Então, ensine um método, aprenda a transmitir aquele resultado de maneira que outros consigam replicar aquilo que você fez, tá? Como que você chegou naquilo. 3.3,
para finalizar, é como outras pessoas podem replicar. Como que eu consigo fazer com que a Cris, a Ju, o Gustavo replique aquilo que eu faço, se ele quiser, né? Como que eles fazem para conseguir os resultados que eu tive ou até melhores resultados que o meu. Então, comunique esses resultados. Passe para a sua audiência aquilo que você tem conseguido, conquistado. E, se possível, até utilize, mostre quais foram os métodos, o raciocínio, como que você conseguiu fazer, chegar até aquele ponto, para que ele também replique aquilo, tá, gente? Então, gente, seja um influenciador positivo no seu negócio. Não seja aquela pessoa que fala uma coisa e faz outra. A gente precisa ter, igual a Cris falou, transparência no nosso negócio, tá? Seja verdadeiro, faça o que você prega, ensine como fazer aquilo que você prega. Mostre que você tem autenticidade, sabe? Que você tem uma identidade, que você é único, né? Que a gente é único, a gente precisa entender, a gente é único, tá? Propague o que você acredita. Mostre para todo mundo quais são os pensamentos, qual que é a linha de pensamento que você tem dentro do seu negócio. Propague isso para as pessoas, tá? Vá realmente na contramão do mais do mesmo. Não seja aquela pessoa que faz tudo igual, como todo mundo tá fazendo, eu vou fazer também. Vá na contramão, mostre que você tem personalidade. Quem é você? Transmita a sua identidade dentro do seu negócio, tá? Como que a gente então pode sobressair nas redes sociais? Tendo autenticidade, sendo a ovelha negra no rebanho, né? A gente indo contra mesmo a maré, tá bom? E eu quero deixar aqui uma frase pra vocês que, assim, a gente vai sintetizar toda a nossa live agora. Acho que nessa frase a gente consegue fazer isso, essa síntese. Que conhecimento mais caráter mais resultados é igual a influência. E influência, quando a gente tem influência, quando a gente tem autoridade, quando a gente tem poder dentro do nosso negócio, a gente consegue sobressair, tá? E eu deixo aqui uma frase de Platão que eu busquei, que grandeza não é ter poder, mas usá-lo bem. Vou repetir. Grandeza não é ter poder, mas usá-lo bem. Então a gente precisa usar, mesmo que o poder que a gente tiver, a gente precisa usar esse poder de maneira positiva dentro do nosso negócio. Então, tenha consciência daquilo que você trabalha, daquilo que você faz, faça de maneira transparente, de maneira verdadeira e de maneira única, tá? Seja único dentro do seu negócio, seja único dentro do que você entrega para o seu público, tá bom? Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Obrigada para todo mundo que esteve aqui comigo, que ficou aqui comigo. Espero que vocês tenham gostado. Essa live vai ficar salva, tá? E é isso. Espero que todo mundo volte aqui semana que vem. A gente vai continuar essas lives. Semana que vem a gente retorna aqui na terça-feira. Eu vou confirmar depois o horário com vocês, tá bom? Mas eu acho que ficou legal, né, esse horário para a maioria, mas espero vocês aqui na semana que vem também, tá bom? Um beijo pra todo mundo. Tchau, fica com Deus. Espero que tenha ajudado vocês. Tchau, tchau, gente.